वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री सुगंधविकाग्रधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्यला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमद भक्ति वेदांत श्री रामानंद गोस्वामी महाराज की जय। कृष्ण भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। श्री गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महारूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पदे पावन नित्यानंद प्रभु की जय। जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय। जय जय वृंदावन की जय। जय श्री राधे। हरि राग लेखा फला fala. Coração me fala. Oi. Graças. De mais claro. Ok. Fala. Ah, a Araga chegou, né? Fala dessa aí. Fala. Ela vai fazer oferenda. Maharaj. Estou fugindo de ter que falar. Eu quero primeiramente prestar minhas reverências. Tem que falar Shripada Vana Maharaj. Eu falo só Vana Maharaj. Porque devido à misericórdia dele, eu estou aqui junto com os devotos, né? Saudade de cantar Hare Krishna. Saudade de devoto que eu estava. Às vezes eu reclamo dos devotos, mas a gente sente saudade. Então, eu estava um pouco doente e achava que estava com Covid, mas o resultado deu negativo e eu não ia poder vir. Então, eu estava me sentindo um pouco doente, assim, cansada, né? Problema de saúde. E eu decidi, não vou para festival. Né? Com medo de... Estou com os problemas broncopulmonares, né? Então, há uns 3 dias, eu acho que atrás, eu dormi, né, e sonhei com o Vana Maharaj, porque ele... vez por outra me aparece em sonho para dar a misericórdia. Então eu estava sentada numa escada e estava triste, assim, porque eu andava meio triste, meio... né? Quando a gente está com problemas pulmonares, a gente fica meio triste. E devido à pandemia, né, também fechada, louca para sair, viajar. Então o Vana Maharaj me via assim, sentada, e ele... quando me via, ele sentava na minha frente, assim, e na escada, né, no chão, assim, e ele falava, Rasamai, e dava um sorriso, e ele estava iluminado, dourado, assim. E aquilo, sabe, daquele momento, assim, triste, é como se ele me injetou entusiasmo, né, uma energia, assim, que eu acho até que eu melhorei muito do meu estado de saúde. Então, os discípulos, eu estava sentadinha assim, e os discípulos de Vana Maharaj passavam, então ele olhava para os discípulos e falava assim, essa é a Rasamai. E ele me olhava com tanto carinho, assim, tanto assim, era como se ele queria me levantar. O que ele falou hoje, né, que o Guru vem e resgata, né? E não só a quem não é discípulo, né? Mas, claro que
devido à misericórdia de Vana Maharaj, assim que nós tivemos Silanarayana Maharaj, né, nas nossas vidas. Então, eu quero agradecer a ele por ter me convocado a vir para estar associada com ele e os devotos. Então é isso, eu quero sempre, eternamente grata a Shila Vana Maharaj, sem poder pagá-lo, nunca. Então é isso, agradecer também estar aqui, né, junto com todos os devotos que são amigos, muitas pessoas que eu conheço, outros não. Então, Radhe Radhe. Prema Manjari fala. Om Gyananati Midandasya Gyananjanan Shalakaya Chaturmuditanyana Tasmai Shri Guru Namaha Namo Vishnu Padaya Guru Krishnaya Bhutalesh Mate Bhakti Vedanta Vanaitanamine Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Então, eu estava... esses últimos dias eu estava refletindo muito sobre o que é receber presentes de um guru. O que é receber misericórdia, porque eu ouvi no Harikatha que Gurudeva falou lá em São Paulo, ele disse assim, que quando você dá um pouquinho para Krishna, Krishna dá tudo que você quer, ele te devolve, ele não te devolve, ele te dá tudo que você precisa e tudo que você pede. E às vezes até a gente pede coisas que não são, mas ele dá mesmo assim, né? Que não são para nós, mas ele é tão misericordioso que ele acaba dando. E Krishna é Gurudeva, Gurudeva é Krishna. E aí eu estava pensando assim, então eu não faço nada para Gurudeva de bom. Pelo tamanho que Gurudeva é, por tudo que Gurudeva representa para mim, e acho que para todos que estão aqui, que já conhecem Gurudeva, para os discípulos, para quem está conhecendo agora. Até eu falei para a Didi, já viu Gurudeva? Não. Né, a primeira vez que ela está vindo aqui, eu falei, então te prepara, que quando tu vê, tu vai ter vai acontecer alguma coisa, né? E aí eu estava pensando nisso, assim, o que eu faço para Gurudeva me dar tanto? Eu não faço absolutamente nada de bom para Gurudeva, nada de certo. Né? Eu tento, eu me esforço, mas com certeza eu não consigo fazer nada. E mesmo eu não conseguindo fazer nada de bom para o meu Gurudeva, Gurudeva me dá tudo que eu peço e que eu preciso. Então, eu estava refletindo muito sobre isso esses últimos dias. Eu viajei, assim, né, Gurudeva, eu brinco, assim, eu estava lá no Rio, a Vrindavana estava preocupada como é que a Prema vai voltar, que a Prema está sem dinheiro, se precisar eu te ajudo, e eu brinquei com ela. Gurudeva vai me levar de volta, ele só disse para eu vir, ele não disse para eu voltar. Ele disse, vai para São Paulo e vai para o Rio, ele não disse volta para Porto Alegre. Então, para ir para São Paulo e para o Rio, eu consegui passagem, Gurudeva me deu misericórdia e eu fui indo. E aí a Vrindavana preocupada, ela disse, como é que tu vai, se tu precisar eu te empresto dinheiro? E eu disse, não, eu vou descer e alguém vai parar na minha frente e vai dizer, Gurudeva vai dar essa misericórdia e alguém vai dizer, você vai para Porto Alegre, eu te levo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei para descansar depois de ajudar a cozinhar para Gurudeva e uma pessoa falou, você quer ir para Porto Alegre? Eu te levo. A gente está indo de carro e me pegaram na porta do templo e me levaram, me deixaram na porta do templo de Porto Alegre. E eu ficava pensando, a viagem inteira, assim, quase 20 horas do Rio até Porto Alegre de carro, e eu pensava assim, o que foi que eu fiz para Gurudeva me dar tanto, para Gurudeva me dar tanta misericórdia, né? E aí eu deixo essa pergunta, eu jogo isso para vocês pensarem também, que às vezes a gente não observa os pequenos detalhes, as pequenas, né? A gente não percebe que são misericórdias de Guru que estão chegando para a gente. Então, a gente pensar, refletir e orar todos os dias para a gente estar sempre nos pés de Gurudeva, porque quanto mais a gente estiver perto dele, mais ele vai nos dar presentes, mais ele vai cuidar da gente, mais ele vai nos dar misericórdia. Certo? Eu não sei, esses últimos dias para mim eu só tenho pensado nisso. O que é que eu faço para dar tanto? Porque eu fico imaginando o dia que eu fizer uma coisa certa, né? Uma pequena coisa, um pequeno detalhe que eu acertar, o que Gurudeva vai me dar em troca? Vanchakalpa todo Vishakri Kasandhudeva Chapa Chitanam Gurudeva aqui. Ok, Ragle का फला finish sorry Gente.
Então, depois de saudar, né, meu querido Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj, depois de saudar meu querido Gurudeva Siddhartha Maharaj, Goswami Maharaj, e pedir perdão, né, pelas minhas falhas, pela minha falta de conhecimento. Eu vou tentar falar alguma coisa, só que eu só vou conseguir falar se Gurudeva inspirar meu coração. Porque, gente, eu queria tanto poder estudar, né? Queria tanto poder estudar mais. Mas Gaya Vrindavana me toma muito tempo, né? Mas eu aqui em Gaya Vrindavana não estou estudando, estudo muito pouco, né? Um pouquinho, assim, eu consigo. De qualquer forma, eu estou aqui e estou servindo. Estou servindo meu Gurudeva, Narayana Maharaj. Estou servindo meu querido Gurudeva, Vana Maharaj. E servindo, né, os devotos que Gurudeva traz aqui toda vez que vem, né, sua querida presença. E também aqueles que de vez em quando vêm aqui em Gaia, né, que não é muito fácil o acesso. Mas de qualquer forma, tem um trecho do Srimad Bhagavatam que eu li faz um tempo. E aquele trecho me chamou a atenção, é no 3º volume, né? Quando Krishna, ele abandona aqui o planeta, há 5.000 anos atrás, né? Mais ou menos, toda a dinastia Yadu abandona o planeta junto com ele, né? E no momento em que ele estava abandonando o planeta, Uddhava estava na presença dele e o grande sábio Maitreya Rishi também estava na presença dele. E os dois então puderam ouvir, assim como Arjuna, puderam ouvir da boca de Krishna todas as glórias de Sri Krishna. Então, durante esse período, o filho de Vyasadeva, que o nome dele é Gurudeva, please, the son of Vyasadeva, estava peregrinando por todos os lugares santos, o que foi expulso. Hã? Não. Não. Tá vendo? Isso aí é minha falta de memória e minha falta de estudo. Mas não faz mal. Sabe, Vasudeva teve um filho, né? Com um filho ilegítimo com uma mulher, né? De classe mais baixa, né? Vocês lembram dessa lila? Me ajuda, Tarune. Cadê a Tarune? Quem? Vasudeva Maharaj? Vasudeva Maharaj? Não. Quem? 2, 3 levantando, o outro. Ah, tá. O Vidura? Vidura! Né? Tarune! Então, Vidura estava peregrinando por todos os lugares santos, né? E ele encontrou daí Uddhava e pediu que Uddhava, então, falasse, né, sobre Krishna, sobre o que estava acontecendo, como estava Krishna, como estava, né, a família de Krishna, porque ele estava muito tempo peregrinando pelos lugares santos. Daí, então, né, Uddhava começou a narrar todas as glórias de Krishna, começou a narrar, né, que todos haviam já abandonado o planeta, que toda a dinastia, todos, né, os associados eternos de Krishna, começou a contar as glórias de Krishna, e daí, né,
disse, você vai e procura, né, o sábio Maitreya. Ele é que vai poder orientá-lo. Porque ele, né, o Deva fez isso porque Maitreya era um sábio já de mais idade, né, e também havia escutado todo o conhecimento da boca de Krishna. Até então, né, Vidura foi e o sábio Urishi Maitreya começou a falar, então, todas as glórias de Krishna. E tem um trecho onde os semideuses estão louvando a Krishna. Na realidade, eles não estão nem louvando, eles estão falando as glórias de Krishna e orando. E num dos versos, ele fala das glórias que é ouvir sobre Krishna. Da importância e do quanto que simplesmente ouvir sobre Krishna da boca de um sadhu elevado, o quanto que isso aí nos permite a completa liberação e a completa rendição aos pés de lótus de Krishna, né, e de seus associados. E ele estava então assim orando e falando das glórias de Krishna, né? E me chamou a atenção exatamente isso, assim, o quanto que a gente tem aqui conosco essa misericórdia. O quanto que a gente aqui está podendo ouvir as glórias de Krishna da boca, né, de Sripadvana Maharaj. O quanto que essas palavras, elas entram no nosso ouvido e mesmo sem a gente, né, tá sabendo, ele vai entrando e vai limpando o nosso coração. E, gente, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. E os próprios semideuses estavam louvando e orando, né, e dizendo, olha, queremos, né, a misericórdia de um devoto puro. Queremos a misericórdia de ouvir Harikatha. Porque só assim, né, conseguiremos conhecer Krishna. E conhecendo Krishna, realizar. Tá dando para ouvir. Tá dando para ver. Está dando para ver, realizar sua misericórdia. E, gente, como, né, Gurudeva falou ontem, são os semideuses que nos, né, mandam tudo o que nos acontece. Né? São os semideuses que estão aí também, de alguma forma, né, aí nos mandando o Covid, nos fazendo estar vivendo essa miséria. Então, gente, se os próprios semideuses dizem e oram pela misericórdia de ouvir da boca de um sadhu as glórias de Krishna, quão afortunados somos nós. Tá, gente? Quão afortunados somos nós. Absolutamente caídos, né? Sem nenhuma qualificação. E aqui, Gurudeva está aqui, vem lá da Índia e está aqui, nos oferecendo, nos ofertando essa misericórdia. Então, eu oro, né? Eu oro para Gurudeva, para que ele me dê essa misericórdia. Eu oro para que eu possa continuar sempre servindo aos seus pés de lótus. Eu oro para que eu possa continuar lhe servindo, seja onde for, mas que eu possa, Gurudeva, receber um pouquinho da sua mão sobre a minha cabeça, para que possa entrar um pouco mais de conhecimento e que eu possa daí, né, estar de alguma forma falando coisas que sejam, né, um pouco mais interessantes toda vez que você me pede para falar alguma coisa. Jai Gurudeva. Gurave Gaura Chandraya Radhikaye Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya
तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी वै प्रिया वै केशवश्च च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सप्तवती नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च मामादितरङ्गमाङ्गै कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां स्मरमेर्ननेत्रं स्मरामि राधां मधुरं निदानं वदामि राधां करुणावरद्रं ततो ममान्नस्ते गतिर्नदामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरवंश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। First control the breathing and then making sound. Fala português. Pediu para controlar as crianças lá em cima. Primeiro. Em primeiro lugar. Que tá fazendo muito barulho, né? So, first of all, I offer my Todos os pais saíram. humble, respectful obeisances at the lotus feet of my Gurupad Padma Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadasya Sriman Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad Essa primeiro. Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente,
respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, entre ele previsto Vishnupada, Sota Vishata, Shimad Bhaktivedanta, Shilavamana Goswami e entre ele previsto Vishnupada, Sota Vishata, Shimad Bhaktivedanta, Shilavamana Goswami. E ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Previstam Vishnupada, Shilabhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitados presentes aqui hoje. So, yesterday we also discussed who does not want to listen Krishna Katha. Então ontem a gente estava falando sobre quem não quer ouvir Krishna Katha. Because Krishna Katha is very sweet. Porque Krishna Katha é muito doce, passatempo de Krishna. Srila Vallabhacharya in Madhurashtakam very nicely also glorified about Krishna. Shivala Bhattacharya no Madhurastaka, ele glorifica muito bem sobre Krishna. And Adharang Madhuram Nayanang Madhuram Chalitang Madhuram Gamitang Madhuram Husitang Madhuram Leela Madhura. In this way, Vallabhacharya Sri Krishna's all the activities, that is called very sweet. Então Vallabhacharya diz, né, nesse Ashtaka, Madhurastaka, que tudo que Krishna faz é muito doce. And so here also explained the Sukdev Goswami Pad told this verse. So who does not want to listen Krishna Katha? Então, Shukadeva Goswami diz nesse verso, quem não quer ouvir Krishna Katha? And because everybody want what things? Sweet. Todos querem coisas doces. Todo mundo gosta de doce. And who does not like sweet? Raise one hand. Levanta a mão aqui quem não gosta de doce. And if you have sugar patient and still you also want, maybe doctor and told you don't take any sugar. Então, assim, se você tem, por exemplo, diabetes, você não pode comer açúcar. Então, o médico te fala para não comer açúcar. Você não pode, mas você gosta. Você quer comer açúcar, mas não pode. And everybody want or not? Todo mundo gosta de um açúcar, um doce ou não? And balia. Tipo uma balinha. So babies are playing upstairs. You give the balia. As crianças estão brincando lá em cima. Se eu fosse dar balinha, elas vinham pra cá. So for this regard, yesterday I also recited one verse, Srimad Bhagavatam, 10th canto, and first chapter. Então, ontem eu recitei para vocês um verso do 10º canto, primeiro capítulo do Bhagavatam. What is the sloka? Nibrita tarsai upagiyamanat bhavu sada sutra mano viramat kauttama sloka gunanuvadat puman virajit vina pasugnat. Srila Sukadeva Goswami Pad told in this verse, the Nibritta Tarsai Upagyamanat. Even the impartialist, those who want to merge in Brahma. Srila Shukadeva Goswami disse nesse verso que até mesmo os impersonalistas que querem se infundir em Brahma, na lua, refugência de Deus, even they listen Krishna Katha, they will give up the meditation of Brahma. se essas pessoas que querem se infundir na refugência de Deus, se eles ouvirem Krishna Katha, ouvirem sobre Krishna, eles vão parar de querer se fundir em Brahma, se fundir na luz de Deus. Sukadeva Goswami Pad told, this is the first example myself also. E Shukadeva Goswami falou assim, sabe quem é um exemplo disso? Eu mesmo sou um exemplo disso. When I listen Krishna Katha, when I took birth of my mother, then I to run towards Brahma. Porque quando eu nasci do ventre da minha mãe, eu saí correndo em direção a Brahma. But when I listen Krishna Katha from my father Vasudev, I give up the meditation of Brahma. Mas quando eu ouvi Krishna Katha, ouvi os passatempos de Krishna do meu pai Vyasadeva, eu parei de querer me fundir no Brahma. Because Krishna Katha is very attractive. Everybody attracts. Porque Krishna Katha é algo muito atraente. Todos ficam atraídos por Krishna Katha, pelos passatempos de Krishna. Even those who are suffering the three folds of Maya. Até mesmo aquelas pessoas que estão sofrendo muito as três misérias de Maya. What are the three folds of Maya? Quais são as três misérias de Maya? Adhyatik,
Adi Daivik and Adi Bhautik. Então, Adi Atik, Adi Daivik e Adi Bhautik. And Adi Bhautik means some kinds of distress are coming from demigod and demigoddess. That is called Adi Daivik. Então, Adi Daivik significa os sofrimentos que a gente passa, né, pelos quais a gente passa, que são ocasionados pelos semideuses e pelas semideusas. Or Adi Bhautik, some kinds of distress are coming from others living entities. Já Adi Bhautik significa os sofrimentos pelos quais a gente passa, que são causados por outros seres vivos. And cats, dogs, snakes, they are biting. That is called Adi Bhautik. Então, por exemplo, você ser picado por um cachorro, não, desculpa, picado por uma cobra, mordido por um cachorro, arranhado por um gato, isso tudo é ou mordido por um gato também. Isso tudo é Adi Bhautik. Or Adhatik, some kinds of distress coming from our mind also. E Adi Atik significa alguns sofrimentos pelos quais a gente passa que a nossa própria mente nos aflige. And sometimes your mind disturbed. Então, às vezes a sua mente está perturbada, fica perturbada. Whose mind disturbed? Raise one Quem tem a hand. mente perturbada, levanta a mão. Everybody mind disturbed. Todo mundo tem a mente perturbada, gente. Why? Por quê? What is the reason? Por que sua mente está perturbada? Whose mind disturbed? Quem tem a mente perturbada? No one mind is. Ninguém. If you control your mind, then mind will never disturb. Então, se a sua mente estiver controlada, sua mente nunca vai ficar perturbada, incomodada. If you chant holy names, chant Gayatri Mantra, Gopal Mantra, how possible mind would disturb? Então, se você canta de fato, né, os santos nomes, o Gopal Mantra, né, o Kama Gayatri, como que a sua mente ia ficar incomodada, agitada, perturbada? If you not chant Gayatri Mantra, Gopal Mantra, your mind will be disturbed. Mas se você não canta o Gayatri Mantra, o Gopal Mantra, assim, aí a sua mente vai ficar realmente perturbada. Understand? This is the main thing. Então, essa é a coisa principal mesmo. If you proper way every day chant Gayatri Mantra, Gopal Mantra, your mind will never disturb. Se você todo dia canta direito o Gopal Mantra, o Kama Gayatri Mantra, sua mente nunca vai ficar perturbada. And you faith yourself. Então você tem que ter essa fé. If you essa have no convicção. faith, so how possible you control your mind? Então você tem que ter essa fé, essa convicção. Se você não tem fé nisso mesmo, como que você vai conseguir So controlar a sua mente? Sanskrit word that is called first, that is called faith yourself. That is called Atma Viswas. Então por isso que em sânscrito fala assim, que você primeiro tem que ter essa autoconvicção ou essa confiança em si mesmo. Isso se chama Atma Vishwasa. Jonas? Oi, what did he say? O que Fala. eu falei? Fala. Entendeu? Ah. A gente tem que ter fé nisso e chama Atma Vishwasa. É isso? Ah. Atma Viswas. Em si mesmo. Those who have no self-faith, how possible your mind will be controlled? Então se você não tem fé em si mesmo, ou essa confiança, autoconfiança, autoconvicção, como que você vai conseguir controlar a sua mente? And if you go therapy or what is it? What is it called? Psychologist. Same psychologist, he also had he also and mind problems. So how possible you also and treatment to you? Então, você quer ir fazer uma terapia, no psicólogo, mas como que isso vai te ajudar? Porque se o próprio psicólogo também tem a mente perturbada, como que ele vai tratar você? If you go psychologist, first you say, ask to him, your mind disturbed or not? Então, quando você vai na psicóloga, primeira sessão você já pergunta para o psicólogo, vem cá, a sua mente é perturbada também ou não? You try to understand this. Tente entender. If you chant holy names, your mind will never disturb. Então, se você cantar os santos nomes, fazer bhajana e sadhana, a sua mente nunca vai ficar incomodada. So e for perturbada. this regard, our Shastra explains first, that is called Atma Viswas, self-faith. Então, você tem que ter essa Atma Vishwasa, essa autoconfiança, ou essa fé em si mesmo. Faith yourself first. Fé em si mesmo primeiro. What is the faith yourself? O que é ter fé em si mesmo? Control your mind yourself. Você tem um autocontrole mental. So for this regard, Arjuna himself also asked, why my mind disturbed? Então por isso que Arjuna, ele falou mesmo, ele falou assim, por que minha mente está tão perturbada? Ele falou, I know what is good and what is bad. eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, So why still my mind also disturbed? mas então por que minha mente ainda está perturbada? Kena baladapi niyojita, who by force engage my mind to the material things. Arjuna pergunta, quem é que a força faz a minha mente entrar e se ocupar em coisas materiais?
Then Arjuna very clearly, Kamo yesa, Krodho yesa, Rajo Guno Samudbhava. Lust, anger, everything is coming from your mind. Então esse verso diz claramente na Bhagavad Gita que luxúria, raiva, essas coisas todas surgem da nossa mente. And that is called the ignorance. That is called mood of ignorance. E surgem do modo da ignorância, tudo isso. Kama, Krodha, Rajoguna. They're coming, that things are coming from Rajoguna and Tamaguna. E então, na verdade, essa luxúria, raiva, essas coisas vêm tanto do modo da paixão quanto do modo da ignorância. Rajoguna e Tamaguna. That's it. Rajagun, Tamagun coming from where? First you coming from your food. What are you eating? E o que vai influenciar se você vai ter essa Tamaguna, Rajoguna, ou seja, o modo da paixão e da ignorância em você? Vai depender do que você anda comendo. So for this regard, Krishna says to Arjuna 3 types of food also in Bhagavad Gita. First you read Bhagavad Gita. Então você primeiro deve ler o Bhagavad Gita. Lá, Krishna vai explicar sobre 3 tipos de alimentos. One is called Tamagun food, another is called Rajagun food, another is called Sattik food. Então são alimentos no modo da ignorância, da paixão e da bondade. You understand? What you are eating, that is your first react in your mind also. Porque tudo que você come vai influenciar a sua mente. Você é o que você come. For this regard, Shastra saying, Ahara Suddhi, Chitta Suddhi, Chitta Suddhi, Dhruvana Smrito, or Smriti Labdhe Brahma. Ahara Suddhi. First you eat Shuddha Ahara, pure food. Então, as escrituras dizem que primeiro de tudo a gente tem que comer comidas puras. E se a gente come comidas puras, nosso coração vai ficar puro, aí sim a gente pode pensar em Deus. That is called Sattik and food. Então, What is Sattik? Mood of goodness. então devemos comer alimentos no modo da bondade. But here also you have to eat everything nirguna. Nirguna who is beyond to gunas. Mas o que a gente deve mesmo fazer é comer algo nirguna, ou seja, que está além dos modos da natureza material. That is called Mahaprasadam. Que no caso é a Mahaprasadam, a Understand? comida oferecida a Deus. So now coming Ahara Siddhi, Chitta Siddhi. If your ahara food is perfect, then your mind will be perfect. Então, porque se a sua comida, o que você come é perfeito, a sua mente também vai ser perfeita. So ahara siddhi, chitta siddhi, dhruvana smrito. And your heart is neat and clean, then you meditate to Lord. Sim, então você come comidas puras, sua mente fica pura, e aí com o coração bem puro e limpo, você vai poder meditar em Deus. Then you attain to Lord. E vai poder alcançar Deus. You understand? Whatever you are eating, whatever you are doing, everything's going your mind also. Tudo que você come, tudo, na verdade, influencia a sua mente. And you go to the psychologist, cannot do help anything. This how possible? Se você for psicólogo, ele não vai poder te ajudar em nada. Como seria possível? Same psychologist, his mind disturbed or not? Ask him. Então pergunta ao seu psicólogo, ele também tem a mente perturbada, não tem? Ele tem também a mente So perturbada. how possible he will help to you? Então como que ele vai conseguir te ajudar? And one blind man cannot help to another blind man. Então uma pessoa cega não consegue ajudar outro cego. Andha jatanda upaniyamana stepi santra urudamni baddha. One blind man cannot help to another blind man. Então, uma pessoa que é cega, ela não consegue guiar, conduzir um outro cego. So now when we come this way, Krishna, what did he say? Então, o que Krishna falou? Voltando ao contexto. Because Arjuna asks, how will I control my mind? Então, porque Arjuna perguntou o seguinte, como que eu posso controlar minha mente? Ele perguntou para Krishna. What did he say? Então, o que ele respondeu? Abhyasana vairagya cha grichate. Krishna. Abhyas, again and again, practice. Vairagya means renunciation, detached from the material things. Então, como controlar a mente? Na Bhagavad Gita, Arjuna pergunta. E Krishna responde, você tem que fazer abhyasa e vairagya. Abhyasa significa que você tem que ficar tentando várias vezes, repetidas vezes. Because all our senses automatically going to the object of the senses. Mas ao mesmo tempo você também tem que fazer vairagya, que é você tem que ficar também longe do prazer dos sentidos. Porque assim, é natural que os nossos sentidos estejam sempre querendo ir para os objetos dos sentidos. 5 karmendriya or 5 gyanendriya. Então nós temos 5 sentidos de aquisição do conhecimento e 5 sentidos de trabalho. Chakchu karma, chakchu.
हाँ, ये पाद पानी पायु उपस्थ और चक्षु चक्षु कर्ण जिहा और त्वचा. This is 5 कर्मेंद्रिय and 5 ज्ञानेंद्रिय. Então, os 5 sentidos de aquisição de conhecimento são os olhos, ouvidos, boca, nariz e tato. Já os 5 sentidos de trabalho são as mãos, fala, as mãos, as pernas, o ânus e a genitália. This is what. Não é verdade? Automatic. Another is called mind. E também tem um 11º sentido, né? Que é a mente. So how many now? Então, quantos deram no total? 11. São 11. 5 working of the senses or 5 acquired knowledge of the senses. Então, tem 5 sentidos de aquisição de conhecimento, né? Pancha Gyanendriya, e os 5 sentidos de trabalho, Pancha Karmendriya. Or pancha gyanendriya. And mind. So how many? 11. Mas a mente dá quanto? 11. But 11 mind sentidos. is called the king of all the senses. Mas a mente, ela é o rei de todos os sentidos. All your senses cannot work without the connection with your mind. Então, os seus sentidos não funcionam. Na verdade, os seus sentidos, né, na parte do seu corpo, eles não vão funcionar se não estiverem conectados com a sua mente. Understand this, fellow? Vocês entendem? Only your eyes you can't to see. Tipo assim, não basta você ter olhos para conseguir enxergar alguma coisa. When your eyes connected with mind, then you can see. That is called Drishti. Então, quando os seus olhos estão ligados, né, estão conectados à sua mente, aí você consegue enxergar as coisas. Isso se chama Drish Shakti. Understand? Sometimes you can see some people are sleeping and open his eyes, but he cannot see. Então, você já deve ter observado que tem gente que dorme, mas com o olho meio aberto, assim. Mas a pessoa não está enxergando, a pessoa está dormindo, mas está com o olho aberto. Some people are their nature. They are in the sleep, and eyes open. Tem gente que tem isso mesmo, tem essa natureza. A pessoa dorme e abre, mas fica de olho aberto um pouco. Tem que dorme e abre um pouco o olho. Understand? If you take one pencil in front of your eyes, nothing. E aí, se você chegar com um lápis assim perto do olho dele, ele não vai nem se mexer nem nada, porque ele não está vendo, na verdade. Because that time he is not connected. Porque os olhos dele Eyes not connected with the mind. não estão conectados com a mente dele. So for this regard, just coming back in the subject, here's Krishna saying this way. So first you try to understand. Control your mind. How control your abhyas and vairagya. Abhyas means again and again practice. That is called abhyas. Então, é abhyasa e vairagya, né? Então, na verdade, o que é abhyasa? É a prática constante. Você repetidas vezes praticar e praticar. Because I already told, all our senses automatically going to the object of the senses. Porque eu já falei que nossos sentidos vão sempre automaticamente em direção aos objetos dos sentidos. 5 objects of the senses. Então, existem 5 objetos dos sentidos. What is that? Rup, ras, sabda, gandha, sparsha. Os 5 objetos dos sentidos é a forma, o cheiro, o Rup, ras, sabda, gandha, sparsha. sabor, a forma, rupa, ras, daí é o sabor, gandha, cheiro, sparsha é o toque e a visão. Não, já foi isso. Tá faltando. O som, obrigada. Our eyes automatically going in where is the beautiful form. Então, nossos olhos estão sempre indo em direção a belíssimas formas. Going or not? You can put here very nice, beautiful blossom lotus. Então, por exemplo, você pode colocar aqui um lótus, imagina uma flor de lótus linda, assim, desabrochada. Automatically eyes will go lotus. Então, se alguém trouxer aqui uma flor belíssima, todo mundo vai na hora olhar para essa flor de lótus. Sweet smell coming. Automatically your nose accept. Então, por exemplo, se tiver um cheiro muito gostoso também no ar, você na hora vai, seu nariz vai em direção àquele cheiro e vai querer cheirar. After this bad smell will come, automatically close your nose. Você vai querer aceitar, captar aquele cheiro, mas se tiver um cheiro ruim, você na hora vai querer fechar seu nariz. This is true. Não é mesmo? Because you are smelling, but you don't want to accept the bad smell. Porque você até está sentindo aquele cheiro, mas você não quer, não quer cheirar aquele cheiro. Your ears accept the sound. Então, os seus ouvidos também, eles aceitam o som. Your, what is called, tongue accept the taste. Já a língua, ela vai ser exatamente para captar ou aceitar o gosto. And your skin, twacha, accept the soft, hard, this thing. E a pele vai aceitar o toque, né? Toques macios, toques duros, etc. This is true. So now coming in this way, just I also explain this way. All our senses are going
are the object of the senses. Então, só queria explicar o seguinte, que todos os nossos sentidos estão indo sempre em direção aos objetos dos sentidos. But everything is connected with mind. Mas todos eles estão conectados à mente. And mind also is very flickering. E a nossa mente também é muito agitada. Mind is what? Always flickering. And going this. Jatha vayu reva suduskaram. Então a nossa mente está sempre muito agitada e controlá-la é mais difícil que controlar o vento, que pegar o vento. You have seen sometimes the rain and coming this way, because wind going this way, then rain also coming this way. Vocês já viram que às vezes a chuva está caindo para um lado, caindo para o outro? Por quê? Porque o vento muda de direção e também a chuva vai sendo levada pelo vento, a direção da chuva. Sometimes looking on it, when the rain coming, rain also coming this way. Then wind blowing, then rain also this way. Já repararam que quando chove assim, às vezes a chuva cai assim reto, às vezes meio de lado, o vento sopra, aí a chuva cai meio de lado. So in the same way, mind also very flickering. Sometimes this way, this way. Então nossa mente também é muito volúvel, muito agitada. Às vezes está aqui, às vezes está ali, indo para um lado para o outro. Jatha vayu reva suduskaram. As like air, and always going this way, this way. Então nossa mente é como um ar, como um vento que está de um lado para o outro, de um lado para o outro. So Krishna said it. First you control your mind, then all your senses automatically control. Então Krishna fala, primeiro controle a sua mente, que aí se você controla a sua mente, todos os seus sentidos vão estar também sob controle. So now coming in this way, those who are suffering the three folds of Maya, Adhantik, Adidaivik and Adibhautik. Então, aqueles que estão sofrendo as três misérias de Maya, né, que são Adhyatmika, aquela que a gente mesmo faz nossa mente, Adibhautik, a que outros seres vivos nos fazem, Adidevika, que os semideuses nos afligem. Even they listen to Krishna Katha, they will forget all kinds of their suffering. Então as pessoas que estão sofrendo em Maya, se elas ouvirem Krishna Katha, ouvirem os passatempos de Krishna, elas vão se esquecer de todo esse sofrimento. Because Krishna Katha is very powerful. Porque Krishna Katha, os passatempos de Krishna são muito poderosos. Tava kathamritam tapta jivanam kavi vidiritam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhuridajana tava kathamritam tapta jivanam kavi vidiritam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhuridajana. Everybody listen. Tava kathamritam tapta jivanam kavividiritam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhuridajana. Kathamritam tapta jivanam kavividiritam kalmasahapam. Kathamritam tapta jivanam kavividiritam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhuridajana. Tava kathamritam tapta jivanam kavividiritam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhuridajana. Tava kathamritam tapta jivanam kavividiritam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhuridajana. Bhuridajana 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 bhuridajana. Tava kathamritam tapta jivanam. Gopi is saying this verse. Hey Krishna, your katha is what? Very sweet. And one who listens your sweet pastimes and all kinds of the distress, unhappiness will disappear.
Então os gopis estão falando, ó Krishna, os seus passatempos são como néctar. Aquela pessoa que ouve os seus passatempos, né, o que acontece, tudo que ela tem, todos os sofrimentos que ela sente são destruídos ao ouvir esse doce néctar de Krishna Katha. Tava kathamritam tapta jivanam kavivirditam. All the highest poets. Então, os grandes poetas, Who is the highest poet? quem são os grandes poetas? Brahma, Shiva, Narada. They also glorified about Krishna Katha. Então, eles são Brahma, Shiva, Narada, até mesmo esses grandes É? poetas também falam as glórias dos passatempos de Krishna, Krishna Katha. Understand? Brahma, Shiva, Narada, they are not ordinary person. Então, Brahma, Shiva e É? Narada não são pessoas comuns. Understand? They are Mukta Purushas. São Mukta Purushas, almas É? liberadas. So for this regard, they glorified about Krishna Katha. E eles também glorificam, por isso eles glorificam os passatempos de So Krishna, tava Krishna Katha. kathamritam tapta jivanam kavivirditam. Kalmasapaham. Kalmas means all kinds of your papa automatically destroyed. Kalma Shapaham significa que todos os seus pecados, atividades pecaminosas, É? serão automaticamente destruídos. If you listen Krishna Katha, all your sin, pap, it will automatically destroy. Então, se você ouvir Krishna Katha, todos os seus pecados serão automaticamente destruídos. Okay, I forgot. Huh? Actually, I forgot to hold the mic. Okay. Kalmasahapaham bhuvi grinandite bhuridajana. One who glorifies the pastimes of Krishna is called the best donor. Então, é aquela pessoa que glorifica os passatempos de Krishna é a pessoa mais solidária que existe. Understand? In this material world, many kinds of donors also. Então, É? nesse mundo, muita gente faz solidariedade. Understand? Is it true? Verdade. Eh? And some also, what is it, charity, donation, many kinds of things. Então, muitas pessoas dão em caridade, fazem várias doações, É? solidariedade, Helping the atos people. solidários para ajudar as pessoas. Eh? They establish many school, college. Então, nesses atos solidários, as Many pessoas missionary, they are also helping in this way. fundam escolas, hospitais, tem várias missões, né, de caridade, Giving medicine to the people. por exemplo, de distribuição de remédios. And especially now is what is called pandemic. Many missionary, everything, they also helping the people. Então, especialmente agora em tempos de pandemia, né, existem muitos missionários, missões, né, de ajuda às pessoas. And this is true. They also helping. They are also called the donor. Então, isso é verdade. Então, eles ajudam essas pessoas e se chamam o quê? Se chamam atos solidários. But Srimad Bhagavatam gives this statement, who is the best donor? Mas o chamado Bhagavata comprova nesse verso qual é o ato solidário melhor que existe que alguém pode fazer. O melhor presente de caridade que alguém pode dar para alguém. One who glorifies pastimes of Krishna. Então, o melhor presente de caridade que alguém pode dar para alguém é o quê? Se essa pessoa falar para você os passatempos de Krishna. Because others donation, that is temporary. Porque qualquer outra doação caridade que você receba é temporária. You have no cloth, someone give cloth. Então suponha assim, você não tem uma É? roupa, você não tem New roupa, cloth. aí você ganha uma roupa. So after Caridade. 3-4 months, need another cloth or not? Você ganha uma roupa de caridade, mas daqui a 4 meses, 3 meses, você vai precisar de outra roupa, porque a roupa não dura. If you have need food, Ou então assim, se você não tem comida, precisa de comida. giving some food to you. E aí te dão uma caridade de alimentos. And after 3 hours, you will become hungry also. Mas daqui a 3 horas você vai ficar com fome de novo, né? If anybody hungry, you offer some food. Então se alguém está com fome, você dá de comer para essa pessoa. Understand? When you are driving, coming from here, could you remember? We are taking prasad, then one guy, he came. Then, going to Machin. And Gipur, he was very eager, and he ate. I think he was very hungry. Então a gente estava vindo, né, do aeroporto indo para Matinhos, e aí paramos para tomar praçada no caminho, e havia uma pessoa, tinha um homem ali, um cara que viu a gente tomando praçada ali no carro, e veio e pediu um pouco de comida, a gente deu um prato de comida para ele comeu com tanta felicidade, ele pegou e começou a comer, porque ele estava com muita fome. Then he ate very nicely. Maybe he was very hungry. Ele adorou comer, adorou receber aquele prato, né, porque ele estava com muita fome, aquele homem ali no meio do posto de gasolina. After 3-4 hours, he will be again hungry. Mas daqui a 3, 4 horas, aquele homem de novo ele vai ficar com fome. This is the nature. É normal, né?
But what kinds of food if we'll take and we'll never hungry? Mas que tipo assim de comida que a gente pode comer que a gente nunca depois vai ficar com fome, depois de comer essa comida? That is called Krishna food. É a comida Krishna, comida de Krishna. Huh? If you take the Mahaprasad Krishna, Hari Katha Mahaprasad, Então se você tomar a Mahaprasada de Harikatha, then you will attain to Lord. você vai alcançar a Deus, você vai alcançar o Senhor Supremo. That time no need this material food or other things. E aí você não vai mais precisar dos alimentos materiais. In Comida material. transcendental world, we also get the food. Você não vai mais precisar dessas comidas normais, porque lá no mundo transcendental também tem comida. Understand? Chintamani pragara sadmasikalpa vriksha lakshabritesu suravira palayantam lakshmi satasahasra shambhrama sevamanam govindam adipurusam tamaham bhajami govindam adipurusam tamaham bhajami govindam adipurusam tamaham bhajami. If you go Golok Vrindavan, there are trees that is Kalpavriksha, and who is filling trees. They will give everything to you. Então se você for em Goloka Vrindavana, aquelas árvores, as árvores de Goloka Vrindavana são árvores dos desejos. Então elas são Kalpavriksha, não? E elas podem te dar tudo o que você quiser. Not only one Kalpavriksha, millions Kalpavriksha are there. E em Vrindavana não tem assim só uma árvore dos desejos, tem milhões de árvores dos desejos em Vrindavana. So, I'm saying because if you listen Krishna Katha, they will go Golok Vrindavan. Estou falando tudo isso porque se você ouvir Krishna Katha, você irá para Goloka Vrindavana. And that place is full of bliss, Anandamaya Jagat. E Goloka Vrindavana é um local repleto de bem-aventurança. No any types of distress, unhappiness. Não existe tristeza, não existe nenhum tipo de sofrimento em Goloka Your Vrindavana. mind will never disturb. No need to go to the, what is it called? Lá em Goloka Vrindavana, sua mente nunca vai ficar perturbada, você nunca vai precisar fazer terapia, nem ir no psicólogo. So this is our sadhana and bhajan. How to back to home, back to God, back to home. Então esse é o nosso sadhana e bhajan, nossa prática espiritual. Como voltar ao lar, como voltar ao Supremo. So now coming in this way, the Krishna shows in this bhajan, tava katham mritam tapta jivanam kabhi riditam kalmasapam sravana mangalam. Sravana mangal. If you listen all kinds of auspiciousness, automatically come. Então, e se você ouvir os passatempos de Krishna, tudo de bom, tudo de maravilhoso, todos os bons auspícios vão vir para a sua vida. No any kinds of inauspiciousness. There is no transcendental world, no any kinds of inauspiciousness. Então, no mundo transcendental, não existe nenhum tipo de inauspício, não existe nada de ruim. So, bhuvi grinantidi bhurida jana, one who glorifies the pastimes of Krishna is called the best donor. E quem glorifica, quem fala esses passatempos de Krishna é a pessoa mais que dá, faz a melhor caridade que existe. And Sadhu Guru Vaishnava, they are helping to us how to return back our home. Então, o Sadhu, o Guru, o Vaishnava, eles estão querendo nos ajudar a voltar para nossa casa. First you try to understand, you are not the residents in this material world. Primeiro, busquem compreender que esse mundo aqui, esse mundo material, não é a verdadeira casa de vocês. Actually, you are the residents of Golok Vrindavan. A verdadeira casa de vocês é o mundo espiritual, Goloka Vrindavana. Anyhow, you have come in this material world and suffering three folds of Maya. Mas, de alguma forma, vocês vieram para aqui, nesse mundo material, e estão sofrendo, né, as 3 misérias de Maya. So, Guru Vaishnava, they are giving this message to you. Então, Guru e Vaishnava, eles estão vindo e estão dando essa mensagem para você. What is your message? Que mensagem? Back to God, back to home. Então, a mensagem é de volta de Deus, de volta ao Supremo, ao nosso lar. So, how to return back your home? Listen Krishna Katha. Como voltar para o nosso lar? Como voltar para Deus, nosso verdadeiro lar? Como ouvindo Krishna Katha, ouvindo sobre Deus e seus passatempos. And chant holy names. E cantando os santos Chant nomes. your Gayatri mantra. Cantando Gayatri Mantra. Then automatically realization will come. E aí, automaticamente, você vai obter a autorrealização. Understand this? For this regard, Sadhu, Guru, Vaishnava, they helping to you Krishna Katha. Então, assim, Sadhu, Guru e Vaishnava estão ajudando você através de falar para você esse Krishna Katha. So now coming to who does not want to listen Krishna Katha? Only one person.
Então aí surge a pergunta sobre Yesterday I told. ontem eu falei, Who is he? quem é a única pessoa que não quer ouvir os passatempos de Krishna, não quer ouvir Krishna Katha? Butcher. He was very hard-hearted, cruel person. Então aquela pessoa que abate os animais, essa pessoa tem um coração muito cruel. That means one who does not want to listen Krishna Katha is called butcher. Então a pessoa que não quer ouvir Krishna Katha, não quer ouvir sobre Krishna, essa pessoa é como um abatedor de animais. Do you understand? Butcher killing the cows, animals. Então esse abatedor de animais, ele mata as vacas. Very mata os animais. hard-hearted, no compassion in their heart. Então a pessoa que abate os animais não tem compaixão, um coração muito cruel. In this verse, Srimad Bhagavata explains, those who not want to listen to Krishna Katha, they are very cruel-hearted. Então nesse verso do Bhagavata fala, quem não quer ouvir Krishna Katha tem um coração muito, muito cruel. Because Jiva's spontaneous nature, listen Krishna Katha. Porque a natureza espontânea das almas é de ouvir sobre Deus. Sobre This is the Krishna. food for soul. Porque ouvir sobre Krishna é alimento para a nossa alma. Food for your body, what you are eating, rice, dal, chapati, this is food for your body. But food for your soul, Krishna Katha. Então, alimento para o seu corpo é essa comida que você come, né? Arroz, dal, sabji, etc. Comida que você come. Mas alimento para a alma é Krishna Katha. Understand? So that means you're not saying don't eat. You can eat rice, dal, sabji, everything. But you have to give emphasis, listen, Krishna Katha. Não estou falando para você não comer mais, parar de comer arroz, feijão. Não estou falando isso, não. Mas estou falando para você dar muita ênfase em ouvir Krishna Katha, o alimento da alma. Because Krishna is very merciful and also wonderful. Porque Deus, Krishna, é muito maravilhoso. He performs Incrível. sweet lila. Ele faz doces passatempos. He descended from Golok Vrindavan with his own parikar, with his own dham. E ele veio de Goloka Vrindavana para esse mundo material e trouxe consigo seus próprios companheiros e sua própria morada sagrada. Anugrahaya bhaktana manusam deham asitam. Bhajate tadasya krida jasutva tatpuro bhavit. Krishna is very merciful. He descended from Golok Vrindavan with his own associate parikars. Krishna é muito misericordioso. Ele descendeu de Goloka Vrindavana com seus próprios associados, seus companheiros. If you listen his sweet katha, or you will see his katha, anyhow his pastime, you will deliver from this material world. Então, se você por acaso ouvir os passatempos de Krishna ou ouvir sobre esses passatempos, você vai se libertar desse mundo material. Because Krishna katha and Krishna non-difference. There are no difference between Krishna katha and Krishna lila. Everything is non-difference. Porque não há diferença entre os passatempos de Krishna e o próprio Krishna. So for this, Srimad Bhagavata gives the statement. Anugrahaya bhaktanam manusam dehamasritam. Bhajate datisya krida jasutva tatpuro bhavit. If you listen to Krishna katha, then automatically you will absorb, then you attain to Golok Vrindavan. Então, o Bhagavata comprova nesse verso que se você ouve esses passatempos de Krishna, você vai se absorve nesses passatempos automaticamente. E assim você alcança Goloka Vrindavana. Even material katha you listen, you will also absorb. Você pode ver, até mesmo se você ouvir coisas materiais, você fica absorto naquilo que você ouviu. Coisas mundanas. Sometimes you listen, what is it called? Mundane song and put your earplugs. Então, às vezes, você bota no seu fone de ouvido, fica ouvindo no fone, o que? É música normal, né? Músicas mundanas. Then you absorb yourself. Aí você fica absorto ali ouvindo a música, né? And you start to dancing also. Just to listening, you are not looking, watching. Just your, what is it called? Earplugs. Put. I don't know, you have one, what is it called? iPhone, and put in the plug and listen. Then also singing is coming. Então você bota ali no seu... Absorb or not? In the same way, just I also give that again. And Jasutva Tatpuro Bhavit. If you listen Krishna Katha and absorb with Krishna Nam, Krishna Katha, then after you give him all this body, you attain to Golok Vrindavan. Então, eu tô falando assim, né, que nem quando a gente, por exemplo, bota uma música e ouve no fone, né, bota no seu celular, no MP3, você fica ouvindo a música no fone e você fica ali dançando, absorto, só de ouvir a música, você não precisa nem ver nada, só tá ouvindo a música, aquilo já te absorve completamente, você fica ali com a música na cabeça depois também, totalmente absorto, na hora e depois. Então, assim, se a gente ouve Krishna Katha, os passatempos de Krishna, a gente automaticamente se absorve no Senhor Supremo e alcança Ele, no fim das contas. How Krishna is merciful and wonderful. Como Krishna é tão misericordioso e tão maravilhoso.
The Putana. Putana, she was very ugly. Então, Putaná ela era muito feia. She was the sister of Bakasura. Putaná ela era irmã de Bacássura. And for this everybody called him Bakiam. Por isso chamavam ela de Baquinha. And Aho Bakiyang Stanakalakutam Jighang Sapasat Appasadhi Levede Dhatruchitam Leve Goting Tatu Annam Kangba Dayalum Saranang Brajema Kangba Dayalum Saranam Brajema. You know the sloka? Aho Bakiyang Stanakalakutam Jighang Sapayat Appasadhi Leve Gating Dhatruchitang Tato Annang Kangba Dayalum Saranang Brajema. Very nice, beautiful song. Aho Bakiyang Stanakalakutam. Bakiyang means the sister of Bakasura. That is called Putana. Putana, she was very ugly. Então vocês conhecem esse verso? Esse verso é muito bonito, né? Aqui nesse verso fala sobre Baquiá. Baquiá se refere à irmã de Bacássura. Putaná ela era muito feia. And Krishna, when he was only 6 days baby, first he killed Putana. Então, qual foi o primeiro demônio que Krishna matou? Ele matou primeiro Putaná e ele tinha apenas 6 dias de vida. Kamsa sent her and to kill Krishna. Kamsa tinha enviado essa demônia, Putaná, para matar Krishna. And she came in Braj also. E ela veio para Braja. Try to understand. And how she was very ugly. And what is her qualification? What is the qualification of Putana? Hare translate. Então tenta entender. Ela era muito feia mesmo. E outra coisa também, qual que a qualidade que ela tinha? Putana Balaghatini Rudhirasana. This is her qualification. She killed small baby, newborn baby. Então a qualidade de Putaná era o seguinte, ela matava bebês recém-nascidos. And sucking the blood from the baby. E sugava todo o bebê, todo o sangue do corpo dos bebês. For this, she got so much bad smell coming from her bed. Então, por beber sangue, ela fedia muito. O corpo dela exalava um cheiro horrível. What you were eating, that kind of smell coming from your body. Porque assim, o que quer que você coma, o seu corpo vai exalar aquele cheiro de acordo com o que você comeu. This is what. Não é mesmo? If you eat, what is it called? Onion, garlic, or the thing, then that smell will come from it. Então, se você come alho e cebola, o seu corpo também vai feder a alho e cebola. So Putana, she was sucking the blood of baby. Então Putaná, ela estava sugando, elas bebiam o sangue dos bebês. And so for this, she got bad smell coming from her body. Então por isso ela fedia demais. For the Putana Balaghatini Rudhirasana. These verses. And she was very ugly, not good. E além do mais, ela era horrível, ela era muito feia mesmo. And her body is very huge body. Or is it gigantic body. Ela era muito feia. E ela era assim, o corpo dela era muito grande, tipo, gigantesca. Or Srimad Bhagavata explains. So, very ugly. And her hair is as the flame of the fire. Então ela era um canhão, ela era muito feia, gente. Só pra você entender quão feia ela era. E o cabelo dela era assim. Her eyes as like, what is it called? Iron bow, red iron bow. O cabelo dela era todo desgrenhado, parecia umas chamas numa fogueira assim. E também ela tinha os olhos assim como um ferro incandescente. Very ugly. And her nails very big. Ela era muito feia. E aí ela tinha umas unhonas assim, ó, gigantes. And teeth coming out. E os dentes dela eram tão grandes, saíam pra fora da boca. You understand this? What will speak to you? Como que eu posso falar pra vocês?
Very bad. I not tell more. Srimad Bhagavatam. Ela era muito feia mesmo. Não vou nem falar mais. O Bhagavatam explica quão feia ela era. Stupid nonsense. So she came in Braj. Então, e essa Putaná veio até Vraja. And she thinking, I have to kill the Krishna. E ela estava pensando assim, eu preciso matar Krishna. But she thinking, how will kill Krishna? Mas pensou assim, mas como que eu vou matá-lo? So for this regard, she met with her mystic power. She manifested a very nice, beautiful young lady. E aí, mas com o poder místico dela, ela conseguiu manifestar uma forma de uma jovem moça bem bonita. That time was not beauty parlor. Então, naquela época não tinha salão de beleza. Understand? Sometimes you are going to beauty parlor. Às vezes vocês vão no salão, às vezes, né? I don't know you are going or not. Não sei se vocês vão ou não. Generally, modern people are going. You are going or sometimes, I think so. Mas as pessoas estão o pessoal normal aí vai no salão. Vocês também vão de vez em quando, né? Eu acho. And when you're any festival, your brother, sister, marriage ceremony, that time very nice, beautiful. Very difficult to recognize you are. Mas quando você tem uma festa importante pra ir, né? Um casamento do seu irmão, da sua irmã, você vai no salão assim, se transforma e depois não dá nem pra te reconhecer mais. Sometimes you joked. Então tem até uma piada que eu faço às vezes, One lady, que era assim, uma mulher she went to one picnic with her small baby, foi fazer um piquenique com seu filhinho, com seu 5 filho or pequeno. 6 year baby. Então ela foi fazer piquenique com o filho dela que tinha uns 5, 6 anos de idade. In the meantime, rain coming. E aí começou a chover, assim, no meio do piquenique, caiu uma chuva. Then all her, what is called? Makeup, finish. E aí, por causa da chuva que caiu ali, que choveu, né? Acabou, né? A maquiagem escorreu tudo. In the meantime, her baby came. E aí, o filho dela apareceu, assim, depois o filho dela veio e falou assim... And baby asked, Auntie, where is my mom? O filho falou, tia, cadê minha mãe? Hey, I am your mom. Tia, eu sou sua mãe, menino. I know you are now Putana. Que? Não, mãe, não, você é Putaná. My mom is very beautiful. Minha mãe é tão linda. That time she told, hey, my son, listen. That time I came from beauty parlor. And now rain coming and everything is what? Gone. Ela falou, filho, não é porque eu tinha vindo do salão de beleza, por isso que eu tava tão linda. Mas agora com a chuva já era, saiu toda a maquiagem. In the same way, Putana, with her mystic power, she manifested very nice, beautiful young lady. Então, Putaná, com seu poder místico, ela se transformou numa forma de uma belíssima mulher, muito jovem, linda. Before I told, her hair is as like flame of the fire. Então, eu falei antes, né, que o cabelo dela era assim, desgrenhado, parecia uma chama... Hey, where you are going? Are you sit down? Hey, Jessy, onde você tá indo? don't go to buy beauty parlor. Sit down. Não vá no salão de beleza agora, senta aí, tá? Listen, Harikatha. Ouça a Harikatha. Putana, now hair is very beautiful, long hair, what is called? The lady they also very beautiful, yeah, braid, long. Então, antes o cabelo dela parecia um fogaréu, assim. Agora ela tinha o cabelo, com o poder místico, ela manifestou um cabelo lindão, assim, grande, com uma trança linda. And with her mystic power, then doing this, then also very nice, beautiful, long braid. Então, tudo com poder místico. Ela fez um jabuquelê. Perdi a palavra. E aí ela foi e fez aquela dança lindona. And also decorated with very nice flowers also there. E o cabelo todo arrumado com belíssimas flores. Understand? You don't know the Bengali song? Bada loke beti lo lamba lamba chul. Money? Money? But you are the daughter of rich person. So your braid is very long hair. Então essa música em bengali fala, vocês não entendem, né? Mas significa isso, que você é filha de um homem rico, então a sua trança é bem longa e bem bonita. So bada loke beti lo lamba lamba chul. And emon beni bendhe devo lal gende full. I will also decorate your hair but braid with the different flowers. One kinds of flowers. That's your ganda full. Here is the flowers.
very nice yellow flowers, reddish flowers. What are the flowers here? Bougainville? Huh? Qual? In her. In your garden? Garland, yeah. Where is this? Another one. Another garland. Which one? No. Here I saw. Maybe tomorrow morning also. Very small these. Ah, então. Very nice, beautiful. Ah, That is called Gandaful. Maybe tomorrow we will show to you. This flower is not. This flower is not. Planted there. Yeah, the plant there. What flowers you say? Okay, different language name, no problem. Então, aí essa música em Bengali fala, você é filha de um homem rico, então a sua trança lindona, eu vou decorar com muitas flores. Essas flores, qual é o nome da flor? Tragédias, que tem várias cores. Aqui tem, amanhã eu vou mostrar pra vocês. Only that full you can worship to Krishna. Na verdade é com only with that. Yeah, that flower is very favor to Krishna. Então, na verdade, essa flor é uma favorita de Krishna. Então, essa flor é ideal para você adorar Krishna. Anyhow, just I watching here. They are very nice, beautiful, small flowers. There is Gandaful. E eu vi que aqui tem essas flores lindas, né? Não é o cravo, então. So now coming in this way, Putanas, É o cravo. before her hair is as like flame the fire. And now very nice, beautiful, long braid and decorated with different flowers. Então, Putaná, ela tinha... agora ela era muito feia, mas aí com o poder místico ela se manifestou de uma forma belíssima, com um cabelo lindo, trança, toda linda e arrumada. Understand? Her cheeks as like Rasgulla, very nice, beautiful, attractive. Então as bochechas de Putaná também eram muito bonitas, muito atraentes, assim, pareciam duas raçagulas, dois docinhos. And put many kinds of, how is it called? Gopi dot, E também ela tinha manifestado dessa forma cheia de gold dots, assim, os desenhinhos bem bonitinhos no rosto. And her high, how is it called? Eyebrow, very nice, beautiful, attractive. E a sobrancelha dela também toda desenhada, toda linda, preenchida, muito linda. Actually, this beauty parlor, all this coming from Putana. Na verdade, todas essas coisas, salão de beleza e tal, tudo isso vem de Putaná. If I be very big, that time will cut very nice, very thin, and as like small and thin. Então, se a pessoa tem tipo uma monocelha assim, ela vai no salão de beleza e faz bem fininha, a sobrancelha fica bem bonito. What is that? I am saying because Putana here saying, and our Vishwanath Chakravarti in his commentary explain how Putana with her mystic power she manifests very nice, beautiful, and form. Então, é porque Srila Vishwanatha Chakravarti, no comentário, ele realmente explica cada coisa que Putana manifestou dessa forma belíssima que ela se manifestou assim, né? Nice eyes, nice nose, everything. Então, ela era feia, mas ela se transformou nessa forma belíssima. Olhos lindos, nariz lindo. As like Padmini. Padmini, understand? Parecia uma Padmini. Sabe o que é uma Padmini? Padmini, entende? 4 kinds of ladies. Então, existem 4 tipos de mulheres. I will not take this Corpo feminino. But Padmini ladies, they are very beautiful and attractive. Então, as mulheres do estilo Padmini são muito lindas e atraentes. Eyes very nice, beautiful, big eyes. Olhos bem grandes. And long also this. Alongados. This. But how did she do? Because in her mystic power. Então, Putana manifestou tudo isso com o poder místico dela. Understand? You have a lot of money, go to the surgery, what is it called? Plastic surgery. Plastic surgery, big eyes will come. Então, se você tem muito dinheiro também, você pode fazer uma cirurgia plástica para conseguir transformar seus olhos assim nos olhos bem lindos e alongados. Those who are actors, millions dollars they are spending for their, what is it called? Plastic surgery. Então, quem é ator e é muito rico, tem tipo milionário, eles gastam muito dinheiro com cirurgia plástica para ficar bem lindo. Those who are the actors of Hollywood, Bollywood, I don't know. Many things. Então, os atores de Hollywood ou de Bollywood também, eles fazem essas coisas. Não sei muito bem, mas sei que fazem. But Putana, she did not go Hollywood, Bollywood, or not go anything. Just the mystic part. Doing this way, very nice. Mas Putana, ela não precisou ir para Hollywood, para Bollywood, nem no cirurgião plástico. Ela só fez ali no poder místico dela e se manifestou aquela forma belíssima. O Jabakudê. Ela fez o Jabakudê e manifestou a belíssima forma. And she hold one very nice, beautiful, and lotus in her hand. E além do mais, ela estava segurando assim na mão dela um lótus, uma flor de lótus linda. And she's completely absorbed with her own beauty, intoxication of his own beauty. E ela era tão linda aquela forma dela que ela ficava assim, até arrogante, assim, sabe, se achando por ser tão linda e maravilhosa. She did not see to others, it's her own beauty. I'm the best.
Então ela não leva nem pra ninguém, assim, vinha assim, eu sou a melhor É? de todas aqui. Just you hold the one lotus. And sometimes you're moving, that's the lotus. Então ela vinha assim, super se achando, segurando aquele lótus, girando o lótus. Eh? But one thing, I forget. She has smeared the poison of Calcutta snake. Ah, mas esqueci de falar uma coisa pra vocês. Ela tinha botado um veneno de uma cobra venenosa chamada On calotruta. on her breast. E ela tinha botado esse veneno É? da cobra nos seios dela. Understand? And she covered very nice, beautiful cloths. E ela estava coberta, né? Ou seja, É? né? Ela estava usando uma roupa muito bonita. Huh? Externally showing very nice, beautiful activity as like Mahalakshmi. Então, externamente, ela estava linda, maravilhosa. Parecia até mesmo Mahalakshmi, É? Deus da fortuna. But in her heart full of poison. Mas os seios dela estavam cheios de veneno. Because she came in Braj to kill the Krishna. Porque ela veio em Braja querendo matar É? Krishna. Because she thinking, I will feed my breast milk and in this way I kill the Krishna. Porque ela pensou assim, eu vou dar de mamar para Krishna e assim eu vou matar ele. Eh? When Putana arrived in Braj, Quando o Putana chegou em Vraja, then all Brajavasis thinking maybe she has come from, descended from Vaikuntha. os Vrajavasis que a viram, né, todos eles pensaram, nossa, essa aí veio de Vaikunta. And so for this regard, all Braj Gopis, they are looking, who is she? Where did she come from? Todas as golpes estavam muito surpresas, olhando, se entreolhando, quem é ela, de onde que ela Eh? veio? By Jogma, everybody completely intoxicated, everybody looking, who is she? E Jogamaia, né, arranjou e tava todo mundo ficou muito enfeitiçado pela presença de Putana e ficava olhando assim. So for this regard, no one stopped to her. Então todos ficaram tão enfeitiçados com a beleza dela É? que ninguém nem mesmo impediu ela No- de entrar. No one asked to her where she has come from. Tão enfeitiçados que ninguém nem mesmo perguntou pra ela, de onde você veio? Ninguém perguntou. Eh? Everybody thinking must be she has come from Vaikuntha Dham. Eh? She is maybe Mahalakshmi. Então ninguém nem perguntou e pensava assim, É? com certeza ela veio de Vaikunta Dama. Ela Because- deve ser Mahalakshmi. She has come to give blessing to son of Nanda Maharaj. Porque ela veio abençoar aqui o filho de Nanda Maharaj. Eh? So what you no one checking. Por isso que ninguém nem mesmo checou pra ver quem ela É? era, nem nada. Understand? No any what is you call? Did machine? The checking machine? Which machine you are checking the body? Airport? Scan. Body scan. Body scan. But it did just I forget the name. What is it called? Metal checking. Eh? Detector. Metal detector. Okay. Então ninguém mesmo tipo, fez uma. Né, ninguém mesmo viu se ela dava. Como é que chama? Ninguém fez uma detecção de metais nela pra ver. Hã? Detector de metais. Ninguém checou pra ver se ela tava carregando alguma coisa, entrando ali, levando alguma coisa. Com detector de metais, ninguém nem parou pra olhar. Eh? If you come in India, airport, they are the first also taking this. If any metals inside the body. Por exemplo, se você entra na Índia, lá no aeroporto, já eles passam com aquela maquininha de detector de metais para ver se você está carregando alguma coisa no seu corpo. But when Putana came in Braj, no one checked. Mas quando o Putana entrou em Vraja, ninguém Even no parou one pra checar asked ela. to her where she has come from. Então não teve nenhuma checagem de segurança, ninguém nem parou para Eh? perguntar de onde ela But tinha aparecido. Jogma, everybody thinking must be she has come from Vaikuntha Dham, Mahalakshmi. She must. Então Jogamaia arranjou que estava todo mundo pensando, pensando que ela tinha com certeza vindo de Vaikunta, que ela era Mahalakshmi. Eh? Because she is very nice, beautiful, attractive. Porque ela era tão linda e tão É? bela. And sweet smell coming from her body also. E o corpo dela emanava uma fragrância maravilhosa. Eh? But inside her body is what? Bad smell. But she covered good smell. Eh? Então por dentro o corpo dela fedia muito, mas por fora ela se encobriu daquele jeito lá. E aí estava muito cheirosa aparentemente. Eh? Sometimes after taking bath, but you one kind of perfume. Que nem a gente, né? Depois de tomar banho, às vezes vai e se enche de perfume. Eh? Sometimes if they too much sweat, they also putting. Ou então, se você tá suado, você vai passando desodorantezão assim por Hã? cima mesmo. This is true. Or not? Não é mesmo? In the same way, Putana already I told her natural smell is a bad smell, but she covered the bad smell with sweet perfume. Então, já falei pra vocês que Putana ela fedia muito, né? Então ela era muito fedorenta. Mas ela se cobriu, né? Botou aquele perfume por cima pra abafar. Understand? And she was very beautiful, so attractive, and she thinking must be, she's very powerful lady. Então ela era tão bela, tão linda, incrível, que todo mundo que a via pensava assim, com certeza ela é uma mulher muito poderosa mesmo. This is true. If you
any families or marriage ceremony, if you go this dress, no one also allowed to enter in that place. Por exemplo, se você tá tendo uma festa, né? Mas você vai vestido assim, ninguém vai deixar nem mesmo você entrar na festa. Um casamento, assim, por exemplo. You are going or not? Você às vezes vai. And when you attend your any sister or any person marriage ceremony, not going this dress. Então, se vocês vão, às vezes, no casamento de alguém, né? Da sua irmã, de alguém, vocês não vão vestido assim com a roupa normal. That time you also dress very nice. Então, você bota uma roupa Maybe bem linda. 6 months, before 6 months, you are and prepare. Então, com 6 meses de antecedência, você está se preparando já para ver qual roupa que você vai no casamento. Going to the market and different clothes you are buying. Você vai no shopping, procurar uma roupa bem bonita e compra várias roupas para ver qual roupa você vai usar no casamento. And or if you go this ordinary dress, everybody will stop to you. Então, você se prepara todo para bem lindo no casamento. Porque se você for num casamento vestido assim com uma roupa normal, ninguém vai deixar você entrar. Even all your family members, they will not talk with you. E se você for mal vestido assim para um casamento, nem mesmo a sua família vai falar com você. Todo mundo vai mandar você embora da festa. So for this Putana, with her mystic power, sweet smell coming from her. Ninguém vai te dar atenção na festa se você estiver mal vestido. Então, Putaná, ela também assim. Então, ela se encobriu com aquele cheiro maravilhoso. And Krishna is thinking, oh, in my Vaman avatar. E aí, Krishna começou a lembrar e pensar assim, quando a minha encarnação como Vamana Avatar, you know, Vaman Bali Katha. sabem essa história, né? De Vamana e Bali. Bali Maharaj, he performed fire sacrifice, Jagna. Então, Bali Maharaj estava fazendo um sacrifício de fogo, Jagya. And then Bali Maharaj, Vaman Dev, he arrived. E aí, Vamana Deva chegou ali. And Bali Maharaj, he told, what do you want? E aí, Bali Maharaj falou, o que você quer? And I give to donation, what do you want? Eu te darei o que quer que você queira. Then Vaman Dev, he told, I'm Brahmana. Aí, Vamana Deva falou, eu sou um Brahmana. And complete right. I have no greed, nothing. Need love you. Eu não tenho nenhuma cobiça, eu não tenho vontade de nada. Eu sou Nilobi. Just I have need 3 steps. Eu só preciso, assim, de um pedaço de terra equivalente a 3 passos. That is called Tripad Bhumi. O nome disso é Tripada Bhumi. Bhumi means land. Just give me 3 steps of land. Então, Bhumi é terra. Então, me dê apenas 3 passos de terra. Just I do perform sadhana, bhajan, meditate to Lord. Simplesmente para poder ficar ali fazendo meu sadhana e bhajan, minha meditação em Deus. And then Bali Maharaj laughed. E aí, Bali Maharaj começou a rir. Are I am king, what do you want? I can give you everything. Eu sou rei, que isso? O que quer que você queira, eu posso te dar. But Vaman Dev Bhagavan, he told, no, I am Brahman boy. I am the son of Kassab Rishi. E aí, mas Vamana Deva falou, não, mas eu sou um Brahmana, eu sou um filho de Kashyapa Rishi. And my mother name is Aditi. O nome da minha mãe é Aditi. And Kassab Aditi Nandan, the son of Kassab and Aditi. Então, Vamana Deva é conhecido como Kashyap Aditi Nandan. Ou seja, ele é o filho de Kashyapa e Aditi. So I am Brahman boy. No need to anything from you. Então, eu sou... Just 3 footsteps land. Então, Vamana Deva disse, eu sou um Brahma, não preciso de nada de você. Eu quero um pedaço de terra que equivale a 3 passos. And Vaman Dev Bhagavan is very short. That is called dwarf. Então, Vamana Deva, Bhagavan, ele era muito baixinho, era tipo um anãozinho mesmo. And his also feet also very small, maybe 3 inch. Então, o pé dele era muito pequeno, era tipo assim, 3 polegadas o tamanho do pé dele. As like newborn baby. Que nem o tamanho do pé de um bebezinho mesmo. So he saw. And Vaman Devi saw his only 3 feet land, 6 feet land and one. Então, o pé dele, tipo, de uns 10 centímetros, e ele falou, tá bom, eu quero só um pedaço de terra que equivale a 3 passos do meu pé. But Vaman Dev Bhagavan is very beautiful, attractive. Mas, Because he is Bhagavan. Vamana Deva, Bhagavan, ele era muito lindo, muito atraente. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. And Bhagavan means teacher, who has 6 opulence. Aishwarya Virja Jasa Sri Jnana Vairagya Chaya Sanna Bhagavatingana. And he has vast opulence. And especially he was, which Bhagavan, his qualification, that is called beauty. And Sundarja Madhurya. Então, Bhagavan, né? Vamana Deva também é Bhagavan. Ele é Deus e tem sempre 6 opulências, muita opulência.
E a beleza, né? Deus, ele é sempre muito belo, muito lindo e atraente. So for this regard, Bali Maharaj's daughter was in there. E aí a filha de Bali Maharaj também estava ali presente. What is her name? Qual era o nome dela? Ratnabali. Ratnabali. Então, o nome dela era... Some saying Ratnamala, Ratnabali. Okay. Então, o nome da filha de Bali Maharaja É? era Aratnabali ou Ratnamala. Esses dois nomes. When she saw Vamandev beautiful form, Quando Ratnabali viu, ela viu a belíssima forma de Vamanadeva, assim, bem É? baixinho ele era. then she completely intoxicated with the beauty of Lord Vamandev. Ela ficou assim, enfeitiçada ao ver a belíssima forma de É? Vamanadeva. If you see one small baby, very nice, beautiful, attractive, automatically your desire will come, I'll to embrace, kissing. Porque se você vê um bebezinho, uma criança, né, bem fofinha, bem lindinha, você, na hora, você vai querer abraçar aquela criança, É? dar uns beijinhos, beijar a criança. And especially the nature of the lady also. E as mulheres têm essa natureza, Eh? realmente. Gents maybe not too much attached this beauty, but generally, ladies, girls, they all, if each other very beautiful, okay, embrace. Geralmente os homens não têm muito isso, né? Mas quem tem mais mesmo são as mulheres. Elas veem uma criança e tal, um bebezinho, ela quer pegar, quer abraçar, beijar, né? Fazer carinho. So Ratnamala, when she saw Vamandev Bhagavan beautiful form, Então quando o Ratnamala É? viu Vamanadeva tão belo, and so much effulgence coming from her, ele brilhava muito o corpo de É? Vamanadeva. beautiful, attractive Bhagavan. Então Deus, né? Então ele era muito É? belo, muito lindo. Very nice, beautiful Rasgulla and chicks. As bochechas dele eram bem fofinhas, assim, tipo duas É? caçagulas. Very beautiful, attractive Vamandev. Vamanadeva era muito lindo, muito atraente. So for this regard, Ratnamala, the daughter of Bali Maharaj, she thinking, oh, very nice. Why? If he would my son, I will feed my breast. Então Putaná viu aquele menino e falou, ai, que menino lindo. Se ele fosse meu filho, eu queria dar de mamar pra ele. Huh? But Vamandev Bhagavan, he is called Banchakalpataru. And if any your desire will come, you will fulfill. E Vamanadeva Bhagavan, é Deus, ele é Vanchakalpataru, ou seja, qualquer desejo que você tenha, ele vai satisfazer. And Vamandev Bhagavan, okay, I have to feed your breast. Então Vamanadeva falou, tá bom, É? então eu vou mamar dos seus seios. Then, coming in this way, when Ratnamala's father, Bali Maharaj, told to Vamandev, okay, I will give E aí, enquanto isso, o Tripad pai Bhumi. de Ratnamala, né, Bali Maharaj, ele falou, prometeu pra Vamanadeva, ok, eu vou te dar a doação que você tá pedindo. So, Vamandev, he told, first you take Achman. 3 passos de terra. E aí, Vamanadeva falou, tá bom, antes de você me dar a doação, faça Achamana. That means you have to take vow. Ou seja, Achamana, né, com a água, significa que você está fazendo um voto, É? tá prometendo que vai dar. When you going to receive Diksha mantra, say, no, you Achman. That means you have to E vow. nem quando a gente vai tomar Diksha, né, a gente faz a Achamana primeiro com a água, assim, aquela purificação com a água. Porque na verdade você está prometendo, você está fazendo um voto ali. Then his guru, Sukracharya, Só que nesse momento o guru de Bali Maharaj, chamado Shukracharya, Sukracharya realized, oh, he is Vamandev Bhagavan, he is Vishnu. Shukracharya percebeu, esse Vamanadeva, ele é Vishnu, ele é Deus. He has come in front of my disciple, take everything. E ele veio até meu discípulo para poder tomar tudo É? dele. So for this regard, Shukracharya told to Bali Maharaj, hey Bali Maharaj, don't take Achman, man. You should not give anything to this person. Então Shukracharya falou, Bali Maharaj, não faça seu voto, Satyaman, não faça Satyaman, porque ele vai querer tomar tudo de você, não prometa dar nada para ele. He is Vishnu, he will take everything from you. Ele é Vishnu, ele vai tomar tudo que você tem. Then Bali Maharaj is thinking, why not? Lord Vishnu, who is the supreme personality of Godhead, Bhagavan, now he has come in front of me as like beggar. E aí Bali Maharaj pensou, por que não dá para ele, né? Imagina, o próprio Deus apareceu na minha frente, na minha casa, pedindo doação, né? Eu tenho que dar para ele o que ele quer. Everybody asking to Lord and begging to Lord. Todo mundo pede esmolas, ou seja, todo mundo pede coisas de Deus. And now Lord has come in front of me as like and beggar. Mas agora Deus apareceu diante de mim como um mendicante. Do you understand? Because Sim. Vamandev, he told, just give me 3 steps of land. Porque Vamanadeva pediu para Bali Maharaj, eu quero apenas 3 passos de terra. So for this regard, Bali Maharaj told, I am great fortune. Então por isso que Bali Maharaj falou, eu sou muito sortudo. Who is the supreme controller of innumerable Brahmanda.
Imagina, o controlador supremo de todos os universos, Ah. Deus. Now he has come in my house as like a beggar. Ele agora veio até minha casa como um mendigo, um mendicante, pedindo esmolas. So I have to give. Why not? Então, claro que eu tenho que dar o que ele tá me pedindo. É? Por que não? Then Sukracharya thinking, oh my, then Bali Maharaj, he will be, lose everything. Mas Shukracharya pensou, Bali Maharaj vai perder tudo. And for this regard, by the mystic power, Sukracharya, he entered in the Atman cup, and what is called, Kamandol. Então, com seu poder místico, Shukracharya ele ficou bem pequenininho e ele conseguiu entrar dentro do Kamandalo, que era o pote de água usado para fazer a chamana, o voto É? com a água. When Bali Maharaj tried to drop the water from the Atman cup, there no water not coming. Quando o Not Bali Maharaj tentou virar água assim na mão para fazer a chamana, no voto, o que aconteceu? A água nunca estava caindo do pote. Then Vamandev told, maybe some flowers, and stopping the water. Mas aí Bali Maharaj falou, Vamanadeva falou assim, ó, deve ter, sabe o que? Deve ter um pedacinho de flor aí, impedindo com que a água saia. And so take one, what is called? Straw. And then you have the stick. Stick means what is called? Or when you do fire sacrifice, what is it called? Grass. Grass with the grass and Então, aí foi onde Pode Vamanadeva escola. falou assim, pega um pedaço de uma grama bem afiadinha, enfia aí pra soltar que tem esse prender o buraco. kusak grass. So opposite way, kusak grass. Then Sukracharya, is some the blood coming. Então bota essa grama cuxa, né? Uma palhinha da grama cuxa pra como é que fala? Limpar o buraco, né? Tirar o que tá obstruindo esse buraco do camândalo, do pote. E aí eles fizeram isso. That means Sukracharya's eyes blind. Mas acabou que quando enfiou a grama cuxa, acertou bem no olho de Shukracharya que estava dentro do pote. E aí Then ele ficou Sukracharya cego de ran um olho. away. Shukracharya ficou cego de um olho e saiu correndo. Then Vamandev, okay, now you take Achman, vow. E aí foi onde Vamanadeva falou para Bali Maharaj, tá bom, então agora faça um Then- voto, uma promessa. Bali Maharaj, he told, okay, I am taking vow. I will give you 3 times. E aí Bali Maharaj, ele prometeu, tá bom, vou te dar. 3 vezes Why ele you are falou. doing the Achman 3 times? Idang Achmanam Kesavaya Nama, Idang Achmanam Madhavaya Nama, Idang Achmanam Narayana Nama. This is the means you are taking vow 3 times and the witness of and what is it called? Kesav, Madhava and Narayan. Por que a gente faz a chamana, né? Porque na verdade a gente tá fazendo um voto. Né? A gente bebe aquela aguinha 3 vezes, na verdade, mas a gente fala ou seja, a gente tá tomando um voto e a gente fala o nome. Idama Chamanam Keshavaya Namaha, Idama Chamanam Madhavaya Namaha, Idama Chamanam Shinarayana Namaha. Mas é porque então a gente está fazendo esse voto, essa promessa com testemunhas. Quem são os testemunhas do nosso voto que a gente está fazendo? Keshava, Madhava e Narayana. So now coming in this way, then Bali Maharaj told, okay, I will give. Então, Bali Maharaj falou, tá bom, então eu vou te dar o que você está pedindo. Then Vamandev Bhagavan, and he manifests his one leg, and measurement all this, and Prithvi material world. Então, mas com o primeiro, o que aconteceu nesse momento? Vamanadeva, com o primeiro passo dele, eram 3 passos de terra, né? Que ele queria. Com o primeiro passo, ele manifestou assim uma perna gigante que cobriu todo esse mundo material. And then Vamandev Bhagavan, again he also manifested his second leg, E aí, com a segunda perna, o segundo passo dele, and measurement the whole, what is called, Sargarajya, Upper planet. heavenly planet. ele conseguiu, com o segundo passo, ele chegou até os planetas celestiais, o reino dos planetas celestiais. Understand? And also heaven planet not only going to also, and Brahma look to Satyaloka. That in Brahmaji, he worships his feet, lotus feet, and put the foot bathing water in his commandol. That is later Bhagirath brought, that is your Ganga Jala. Então, não só o segundo passo dele chegou até os planetas celestiais, foi além até Brahma Loka, Satya Loka, tanto que lá, quando o pé dele chegou lá em cima, o senhor Brahma adorou os pés dele, lavou o pé dele e guardou aquela água no pote dele, que depois Bhagirata, muito mais tarde, aquele rei Bhagirata trouxe essa água para o mundo material, que é o rio Ganges, que a gente conhece. Then Vamandev Bhagavan told, where you will keep my
third leg. E aí Vamanadeva falou, tá bom, onde que bota a minha terceira perna? Then Bali Maharaj, he told, I gave everything, but I did not give to myself. E aí Bali Maharaj falou, olha, eu já dei tudo pra você, mas eu não te dei a mim mesmo. And, hey Vamandev Bhagavan, you also keep your lotus feet on my head. Ó, Vamanadeva Bhagavan, coloque os seus pés de lótus sobre a minha cabeça. And procession going to her. Sutaloka. E aí quando Vamanadeva botou a perna dele em cima da cabeça de Bali Maharaj, ele afundou, assim, enfiou a cabeça fez pressão na cabeça de Bali Maharaj, empurrou ele lá pra Sutalaloka. So now coming in this way, that daughter of Bali Maharaj, Ratnamala, she saw, hey, how this boy is very cheater. Mas aí, o que aconteceu? A filha de Bali Maharaj, quando ela viu essa cena toda, ela viu, esse menino, que era um bebezinho fofo, na verdade ele é um impostor. First he saw my father only small feet and 3-inch feet. Ele é uma farsa. Primeiro ele chegou a mostrar pro meu pai que tinha um pezinho assim pequenininho, de 3 polegadas, 10 centímetros. But when my father took vow, then he manifested a big, huge feet. Primeiro ele mostrou que tinha um pezinho de 10 centímetros, mas depois que meu pai fez o voto, que ia dar a doação pra ele manifestou um pé gigantesco. He took my father's Prithvilok, Sargalok, everything. And also, he also pressed my father in Sutaloka, everything. E ele tomou todo o reino que meu pai tinha, né? Tomou o reino da terra, o reino de Swargaloka, que era do meu pai, e no final das contas ele foi empurrar meu pai lá pra Sutalaloka. So Ratnabali is thinking, he's big cheater. Então a Ratnama, ela pensou assim, nossa, esse menino é um impostor, é um enganador. So before I was thinking I would feed my breast Antes eu tava querendo dar de mamar as pra my ele. son, Eu queria dar de mamar pra ele, como se ele fosse meu filho. but he's big cheater. Mas ele é uma farsa, ele Okay, enganou todo I will mundo. feed my breast with poison. Ele veio pra enganar, então, quer saber? Eu vou dar de mamar pra ele, mas eu vou dar de mamar veneno pra ele beber. And then Krishna is thinking, okay, but you cannot kill to me because I am Bhagavan. Aí Krishna concordou, falou, ok, mas não tem como você me matar, porque eu sou Deus. I must also feed your breast. Pode deixar, eu vou mamar dos seus seios. So now why I am saying, when Putana she came and inside of the courtyard of Nanda Maharaj, Então eu tô falando isso tudo por quê? Porque quando Putana chegou lá no jardim da casa de Nanda Maharaj, but she disguised very nice, beautiful young lady. ela estava disfarçada, lembra? De uma mulher muito bela. Tava... But Krishna is Bhagavan, he remembered. Oh, now same Ratnamala has come in the form of Putana. Quando ela chegou no quarto que Krishna estava, Krishna olhou e, na verdade, Krishna sabia. Desculpa, Krishna, né, sabia que Putana estava vindo, e apesar dela estar com aquela forma muito bonita, Krishna sabia que era a mesma Ratnamala de antes. Filha de But I Bhagavan. must give blessing to her. Então Krishna pensou, eu preciso abençoá-la. Because Krishna Nishanga avatar, Prahlad Maharaj, he told, hey Prahlad, in your any dynasty will come, I will deliver to them. Porque aconteceu? Quando Krishna apareceu como Nishinradeva, Avatar, o senhor Nishinradeva deu uma bênção para Prahlada Maharaj. Nishinradeva disse, Prahlada, qualquer pessoa que venha na sua dinastia, na sua família, eu vou abençoar todo mundo, eu vou liberar todo mundo. Prahlad Maharaj, Nishanga, they told, hey Prahlad, I promise, in your any dynasty, in person that coming, I will deliver to him. Prahlada, qualquer pessoa que venha na sua dinastia, eu vou libertar todo mundo que venha na sua dinastia, na sua família. So I also told Prahlad Maharaj's son, and Hiranyakashipu's son Prahlad. Prahlad's son Viruchan. Or Viruchan's son Bali. Or Bali Maharaj's daughter Ratnamala. Então lembra que eu contei pra vocês a linhagem, como é que é, né? Hiranyakashipu, quem era o filho de Hiranyakashipu? Prahlada Maharaj. O filho de Prahlada Maharaj, Virochan. O filho de Virochana, Bali. E o filho de Bali, Ratnamala. Então ela estava na linha da família de Prahlada. So Krishna is thinking, I must deliver to Ratnamali. Então ela era descendente de Prahlada. Então por isso Krishna pensou, eu preciso libertar Ratnamala. So Putana, by Jogmaya, that time Mada, Josoda, Rohini Devi also left the room. E assim, Jogamaya arranjou também que bem na hora que Putana chegou lá em Vrindavana, na casa de Nanda Maharaj, o que aconteceu? Mãe de Yashoda e mãe Rohini, elas tinham saído do quarto. Now Krishna, baby Krishna, 6 days baby Krishna alone inside the room. Então, Krishna, imagina um bebezinho de 6 dias de vida, 6 dias, ficou sozinho no quarto. So when Putana arrived,
then Krishna closed his eyes. E assim que Putana chegou no quarto onde É? Krishna estava, Krishna fechou os seus olhos. Why Krishna closed his eyes? Por que Krishna fechou os olhos assim que Putana É? entrou no quarto? Why? Por quê? Maybe tomorrow will tell. Amanhã eu conto pra vocês, eu acho. Tomorrow come, tomorrow tell. Venham And how amanhã. Krishna delivered to Putana. Venham amanhã e eu conto também como What is the Krishna destination of Putana? libertou Putana e qual foi o destino que Putana obteve. Krishna Onde que ela killed many asuras, demons. foi? Krishna matou muitos demônios, sim. But Putana, extraordinary. Mas a morte de É? Putana foi bem extraordinária. And tomorrow I will discuss this. So for this you can sing Ahubakiyang Stanakalakutam Jighang Sapayat Apasadhi and Leve Gating Datrujitang Toto Annang Kangba Dayalung Saranang Brajema Kangba Dayalung Saranang Brajema. Who does not want to take shelter of Krishna? Quem não quer se abrigar nos pés de lotos de Krishna, que é tão misericordioso? Who does not want to listen Krishna Katha? Quem não quer ouvir Krishna Katha? Are Putana, she got his what? Highest destination. Putana obteve o maior É? destino. Melhor destino. Not Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura. She attained Golok and the maidservant Mother Yashoda also. Putana, ela não foi para Vaikunta, nem Ayodhya, nem Dwaraka, nem Mathura. Ela foi para onde? Foi para Goloka. E lá ela virou uma serva de mãe de Yashoda. Not Vrindavan. Sent her Goloka. Mas olha, ela também não foi para Vrindavan, ela foi para Goloka. To try to understand. Thousand years. And people, they are performing hard austerities. Then their heart will be neat and clean. Then they will to practice devotion service to Lord. Tem que entender, as pessoas geralmente elas fazem bhajana sadhana por milhares de anos para ficar com o coração bem limpinho, para aí sim conseguir fazer serviço devocional a Deus. Or Putana, she did not perform bhajan sadhana, nothing. Já Putana, ela não fez bhajana sadhana, não fez nenhuma prática, nada. Just she came in Braj in opposite mood also and cling to Krishna. Ela apenas chegou até Vraja com um humor assim super contrário a Krishna, imaginando que ela ia matar Krishna. But Krishna sent her from where? In Golok and the medicine of Mother Yashoda. Dhatrochitam gatim. Mesmo assim, Krishna mandou ela ir para Goloka e virar uma serva de mãe de Yashoda lá. Leve gatim dhatrochitam tatuvannam kangba deyarum saranam brajima. Who does not want to take shelter to Krishna? Então, quem que não vai querer se abrigar em Krishna? The conclusion is that anyhow we surrender to Krishna. Então, a conclusão é que de qualquer forma, de uma forma ou de outra, a gente precisa se entregar a Krishna. Then Krishna will send you Golok Vrindavan. E se você se entregar a Krishna, Krishna vai te enviar para Goloka Vrindavan. Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Hello Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Maharani ki Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Maharani ki
जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय। हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे राधे। बोलो वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी ओ वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे 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 जय 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 श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय। हेलो जय राधा रानी जय ब्रजबाला जय राधा ओ जय श्याम सुंदर जय नंद लाला जय श्याम सुंदर जय नंद लाला ओ राधे राधे जय 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 श्री राधे ओए विष्णु प्रसाद। हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे राधे। हेलो वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी ओ तुम्हार तो नहीं तुम्हारे डके राधे राधे तुम्हार ओ तुम्हारे कंगल तुम्हारे डके राधे राधे तुम्हारे कंगल तुम्हारे डके राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 ओ मदन मोहिनी राधे 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 मदन मोहिनी राधे 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 जय 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 श्री राधे अमर धन राधे 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 अमर धन राधे राधे हर प्रेम धन राधे 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 प्रेम धन ओ सवाई बोलो राधे 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 सवाई बोलो राधे 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 फिर से बोलो राधे 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 फिर से बोलो वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज 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 में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे धान घानी में हरो धान गली में हरो धान गली में हरो धान गली में हरो धान गली में कुंज गली में हरो कुंजन गली में हेलो मान गली में हेलो वृंदावन में हेलो निधुवन में हेलो कुंजवन में हेलो कुंजन गली में हेलो कुंजन गली में हेलो गोवर्धन में हेलो धान घाटी में हेलो दान वटन कुंड में हेलो दान वटन कुंड में हेलो अप्सरा कुंड में हेलो अनूर गाँव में हेलो आनूर गाँव में हेलो आनूर गाँव में हेलो अप्सरा कुंड में हेलो आनूर गाँव में हेलो कुंजन गली में हेलो खुशरी की लोटा हेलो अप्सरा कुंड में हेलो अप्सरा कुंड में हेलो अप्सरा कुंड में हेलो महाबल कुंड में हेलो रासस कुंड में हेलो ऐरावत कुंड में हेलो ऐरावत कुंड में हेलो ऐरावत कुंड में हेलो ज्योतिपुरा में हेलो गोवर्धन में हेलो मनसी गंगा में हेलो मनसी गंगा में हेलो उद्धव कुंड में हेलो राधा कुंड में हेलो श्याम कुंड में हेलो कुसुम सरोवर में हेलो कुसुम सरोवर में हेलो नारद कुंड में हेलो नारद कुंड में हेलो
गोवाल पुकुर बोलो गोवाल पुकुर बोलो गोवाल पुकुर में बोलो जावट गांव में बोलो जावट गांव में बोलो शेर कदम में बोलो नंद गांव में बोलो पटना में बोलो प्रेम सरोवर में बोलो प्रेम सरोवर में बोलो जावट गांव में बोलो प्रेम सरोवर में बोलो गांव में बोलो उद्धव कुंड में बोलो उद्धव छारी में बोलो उद्धव कुंड में बोलो राधे 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 बोलो राधा रानी जय जय एक महाप्रसाद की जय ओके ओके वी विल टेक महाप्रसाद ओके Fala, who will take Kantimala, Japamala, other will take. Então, quem quiser receber Kantimala, Japamala, iniciação Harinama, Diksha, por favor, chegue aqui perto. Quem quiser receber a Kantimala, Japamala para cantar os santos nomes e os outros para irem tomar prasada. Okay. Aí também temos a revista e os livros que a gente vai mostrar para vocês, revista Jai Gurudeva, todos por favor adquiram a revista. Raghunath Das Goswami. E também Sonia Dashika, também de Shri Raghunatha Dasa Goswami. Olha só, Sonia Dashika. Vou pedir para vocês permanecerem aqui, tá? Por favor. Soniam Dasakam, check this. Very nice Gente, Portuguese. pode, por favor, escutar aqui um comunicado, tá? Aqueles que estão ficando aqui no Haribol, aqueles que estão ficando aqui em Gaya Vrindavana, a gente vai deixar hoje a água aqui na parte de cima. Então, por quê? Por causa para não faltar água para Gurudeva, tá? Então, assim, se por algum acaso faltar água lá embaixo, vocês, por favor, têm que me avisar, tá? Tem que avisar a gente aqui, que daí a gente dá um jeito de descer a água para vocês. Tá? Magazine? Aos outros que estão permanecendo todos os dias aqui, durante todo o dia, a gente está pedindo, por favor, economizem a água, tá? Porque nós estamos com sério problema de seca.